Queridos, então nós vamos repartir. Vocês lembram que dias atrás, a saber, 3 cultos atrás, eu falei sobre como Ezequias tomou uma postura, mesmo em vista de como o seu pai foi promíscuo, o seu pai se tornou uma pessoa horrenda aos olhos de Deus, com todas as suas atitudes, mas ele se determinou a escrever uma nova história. Quantos querem escrever uma história no Senhor? Então nós não devemos ficar, como disse o Yuri aqui, Deus não nos prende no nosso passado, Deus não está preocupado assim por demais como será o nosso amanhã. Ele está sim desejoso, se eu estou hoje na sua presença, se eu hoje estou com o coração colocado nas mãos dele, então daí ele tem soluções, ele tem saída para as nossas vidas, mesmo quando nós olhamos para uma paternidade que quem sabe não foi aquela que nós desejávamos, mas nós temos um pai que se importa conosco, um pai de amor. Amém, Rafael? Um padre de amor, amém? Glória a Deus. Queridos, então eu fiz aquela introdução, aquele culto, falando a respeito de como ele se posicionou e como o inimigo se arvorou contra Israel naqueles dias, e eu não falei do desfecho, até porque nós tivemos um culto de ceia, depois o culto que a pastora Helenice ministrou, e hoje eu quero falar desse desfecho, porque acho que enquanto está bem fresco, enquanto está bem apropriado ao teu paladar, para que você possa comer e se deliciar daquilo que o Senhor serve à mesa para você nessa noite. Amém? Então, no capítulo 32 de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículos 9 ao 23, diz assim: depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos dessa terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite, assim nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos pode livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo das minhas mãos. Clamaram ou gritaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre os muros, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram de Deus de Israel,
como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e príncipes do arraial do rei da Assíria. E esse, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. Ele lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Diga glória a Deus. Sabe o que é, queridos? Aqui nós nos deparamos com um quadro de ameaças, mais ameaças e mais ameaças, tentando aterrorizar o povo, tentando falar até ou blasfemar contra o Deus de Israel, o nosso Deus. Esse quadro, como eu costumo dizer, é um quadro que não é diferente dos dias que nós vivemos, em termos especialmente de nação. E aí, qual é a saída para nós? Tem um texto, ou um versículo muito conhecido, em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Muitas pessoas têm declinado da sua caminhada, têm se permitido ser alvejados, porque não tomam dessa armadura. Onde essa armadura está disponível? Na minha vida pessoal, no meu relacionamento matrimonial, no meu relacionamento na empresa onde eu trabalho, na escola, na igreja. Essa armadura está à disposição de cada um de nós. Agora, quando nós não levamos a sério essa recomendação da parte do Senhor, os dardos inflamados do inimigo acabam nos atingindo. E aí ele conclui esse versículo dizendo: e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Diga, depois de ter vencido tudo, diga, eu devo permanecer inabalável. Ou seja, nós não fomos chamados para fraquejar, nós não fomos chamados para ser amedrontados diante das ameaças por diversas do inimigo. Porque como na ministração passada, que eu acabei elencando alguns pontos aqui, eu quero refrescar novamente a tua memória, a postura do rei naqueles dias de Ezequias, em vista dessas ameaças do inimigo, porque até então ele não tinha se deslocado para ir a Jerusalém, e tanto esse texto diz que ele sitiou Laquis, mas enviou os mensageiros para dizer: agora os próximos serão vocês, a próxima cidade a ser sitiada será Jerusalém. Então, assim, às vezes nós olhamos para algumas situações e ficamos preocupados, porque um quadro terrível está acontecendo à nossa volta, mas às vezes nós não pensamos, ou não paramos para pensar, que o inimigo está sinalizando: a próxima serão vocês. E aí nós precisamos nos atentar. Então o que Ezequias fez naqueles dias? A primeira coisa que ele fez foi proclamar, foi conclamar ao povo para que se ajuntassem e ouvissem as recomendações que ele tinha que fazer para o seu povo. Isso fala do quê? De uma liderança. Isso fala de um sacerdote, ou de uma pessoa, mesmo que seja uma mulher dentro de casa, responsável, cabeça naquele momento, para trazer a direção para a sua família. Segundo ponto, ele recomendou que se cobrisse as fontes e o ribeiro, para que o inimigo não viesse contaminar as fontes daquela cidade. Isso fala das nossas casas, fala das nossas vidas e nem do ribeiro. Terceiro ponto, de restaurar o muro.
Às vezes eu estava conversando com o Serginho enquanto estávamos adorando o Senhor aqui. Nesse louvor, abra os olhos do meu coração para que eu possa te ver. E nós temos a habilidade de querer ver Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Mas o Senhor quer abrir os nossos olhos, especialmente quando nós nos deparamos com as dificuldades. Quando o quadro não é favorável, Ele diz: ei filho, abra os olhos, eu vou mostrar para você onde está a saída. Eu vou mostrar para você como eu faço para trazer livramento sobre a sua vida. Então, são olhos abertos para enxergar as brechas, para que o inimigo não entre, porque brecha é espaço onde os recados entram, onde a ação do inimigo, onde o agir do inimigo, onde as tropas inimigas acabam entrando. E quarto ponto foi que ele tinha que erguer torres, e torres fala de oração, fala de vida de oração, fala de abrir mão, até de direitos que eu tenho, às vezes de algum entretenimento, e compreender que a minha vida tem que ser de conexão com o Senhor. E isso fala de levantar torres em volta de Jerusalém, a nossa casa ou a nossa própria vida. Quinto ponto, construir um muro extra. Seja grato, mas não se acomode. Se você compreende que a bênção, como disse o Yuri, nesses dias temos nos alegrado, até porque está acontecendo um despacho santo na casa dele, estarão despachando a filha que está prestes a casar, como está acontecendo na vida do Serginho também nesses dias, né? Serginho também está feliz, porque alguém que come bem esse menino, viu? Então ele vai ter a dispensa um pouco mais de folga. Se alegre com isso, mas pense que você pode orar um pouco mais. Você pode orar pelo Raul Santiago, que também é o próximo da lista, ou até pelo João Pedro, que está lá na técnica. Orar por esses abençoados. Então, não é porque um está sendo despachado que o despacho santo não vai alcançar os demais. Construir um muro em volta. Sexto ponto, ele construiu armas e escudos. Então, já havia uma entrega nas mãos do Senhor, já havia uma confiança em Deus, mas isso não significa que não tem a nossa parte. Então eles construíram armas e escudos. E o sétimo ponto eu estou falando da ministração anterior, se agarre porque até a de hoje ainda. Diga para quem está ao seu lado: tenha calma, irmão, você vai receber bem mais do que você pensa. O sétimo ponto foi fortalecer e animar o povo no quê? No Senhor. Porque o exército que vinha contra eles era um exército grandiosíssimo. E o exército comandado por Ezequias naqueles dias era um exército diminuto aos olhos do inimigo. Então ele animou o povo no sentido de que primeiro ele ouviu Deus, dizendo que se Deus era por eles, não havia exército que iria prevalecer naqueles dias. Então, assim é o recado para mim e para você, a despeito do meu e o teu problema. Deus é por nós. Amém, queridos? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, veja que eu falei desses pontos, mas tudo isso chegou aos ouvidos do inimigo. E aí que o inimigo mandou mensageiros, diga mensageiros. Vou pegar um outro exemplo aqui. Nós estávamos adorando o Senhor e eu lembrei que eu não passei para a técnica os versículos para ela colocar aqui na tela. Daí eu disse: eu preciso arrumar um mensageiro. Falei com o Serginho disse: tem um mensageiro aqui, pastor. Mandamos o Raul Santiago, que saiu correndo levar a mensagem, igual o Davi naqueles dias, que foi lá e derrotou Golias. Ele não precisou derrotar hoje, porque Golias já caiu, amém? Na sequência, eu lembrei que eles não haviam ligado as luzes do avatar. Agora você pode desligar se você quiser, viu? Era mais para dar uma encorpada no louvor. E o mensageiro correu de novo, largou, pegou seu cavalo, montou e foi correndo, porque ele gosta de cavalos. Assim, queridos, o mensageiro do inimigo sempre vai tentar desestabilizar
as nossas vidas, a nossa caminhada, e aí eu tenho que me posicionar, por isso eu devo tomar a armadura de Deus. Diga, eu preciso tomar a armadura de Deus. Diga, para resistir ao dia mau, que tem a ver com os mensageiros, não esse mensageiro, mas que tem a ver com os mensageiros do cão, que tentam contra as nossas vidas. Então eu quero falar assim, quais foram as armas desses mensageiros que vieram contra o rei e contra Jerusalém, e vêm contra as nossas famílias, e vêm contra as nossas casas, e intenta contra as nossas vidas. Primeiro, uma palavra que se tornou horrenda nesses dias, que são narrativas. Narrativas falsas, ou guerras de palavras, onde isso tem acontecido debaixo dos nossos olhos, ou debaixo do nosso nariz, com uma imprensa militante que nós temos na nossa nação, que alicia e tenta imprimir uma cultura da desgraça, a cultura da mentira, tentando aliciar os nossos filhos, casais. Não vou dizer que a igreja, espero que você seja alguém que não dê ouvidos para essa imprensa militante, mas os casais aí fora estão presos a ela. Eu sei porque eu estou lá na academia, eu escuto o cochicho entre algumas mulheres falando do quadro da novela ou da fulana. Quem será que matou? Quem é o nome? Ah, tem gente assistindo. Foi ela, foi a mulher que o senhor me deu. É isso aí, glória a Deus. Não, estou brincando, até eu sabia que era Odete Roitman. E também sei que ela não morreu. Que ela se salvou. Não, mas eu assisto para poder me preparar. Não, não é isso. Queridos, mas o povo está preso nisso. A sociedade aí fora é o up deles. É o sustento deles. Enquanto eu e você buscamos as nuances do Espírito para nos sustentar e acontecer uma oxigenação em nós, para eles essa imprensa do erro, do engano. Então esses mensageiros, eles vêm com o propósito de trazer recados e ameaças, tentando amedrontar o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Os que estavam ali junto com Ezequias naqueles dias. Quem é o povo de Deus? Eu e você hoje. Nós somos os santos de Israel. Por isso, enquanto eles louvavam aqui, os santos e os anjos proclamam a grandeza do Senhor, eu me vi ali junto com os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e outros seres afins, adorando o Senhor. Você se via nesse quesito? Hoje foi muito especial, eu me deleitei, me derramei aos pés do Senhor. Eu espero que você tenha sido um incenso agradável, um aroma derramado aos pés do Senhor, porque é para isso que eu e você nos reunimos nesse lugar aos domingos. Amém, queridos? E isso tem sido precioso. Então deixa eu falar para você o que o Senhor trouxe ao meu coração. O inimigo, ele sempre começa com uma estratégia, e ele é expert no sentido de buscar trazer um desequilíbrio naquilo que você deposita a sua fé. Ele não vem de qualquer jeito só trazer um problema no pneu do teu carro, ou uma situação financeira que você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai se resolver. Ele vem tentar minar naquilo que você crê. E dessa forma, essa narrativa, ela começou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, quando a mulher deu ouvidos à serpente, que começou a colocar dúvidas no coração da mulher. E essa dúvida, ela se estendeu para o homem, que deveria ter dado um chute naquela dúvida,
porém ele acabou abraçando a dúvida, e os dois ficaram em dúvidas. E o que a Bíblia diz, a serpente diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse, mas ele semeou dúvida. Então os mensageiros do inimigo também eles tentam lançar dúvidas nos nossos corações a respeito de todas as coisas que têm a ver com a nossa caminhada cristã ou com a nossa caminhada natural. Esse é o papel do mensageiro do cão, quando ele vem contra as nossas vidas, dizendo: em quem confiais vós, para que não sejais sitiados e que não sejais cercados? Em quem vocês confiam, para que o inimigo não ache espaço e não entre na sua vida, na sua casa, em todos os quesitos que eu acabei de falar agora há pouco? E aí ele intensificou os seus recados, dizendo: o vosso rei, os vossos líderes, sabe qual é o papel deles? É buscar fragilizá-los com fome, com sede, ou em outras palavras, você confia nesses pastores, você fica ouvindo esses diáconos, você fica ouvindo esses líderes falando a respeito de finanças, como nós bem abordamos aqui na quinta-feira. Deus nos dá semente e dá pão. Se você desejar não comer o pão, é um direito teu. Jejua, reparte com os outros, é um direito seu. Mas se você comer a semente amanhã, não tem como plantar, e em consequência disso não terá pão. Por isso tem muitas pessoas passando fome na área financeira. Tem muitas pessoas com a sua vida financeira bagunçada, porque tem comido da semente. Então é obrigação nossa, como pastores, como líderes, como o rei fazia aqui, orientar o povo. Mas o inimigo diz, eles querem fragilizá-los, eles querem que vocês passem fome e passem sede, quando eles afirmam que o Senhor vosso Deus vos trará livramento. Veja, eles tentando lançar dúvidas, esses mensageiros, tentando lançar dúvida no coração do povo. Então ele diz, quem os livrará do nosso rei? Quem os livrará do principado da Assíria? Então a própria palavra, ela já remete para uma entidade demoníaca, embora a gente saiba que no âmbito natural existe a palavra principado, como tem o principado de Mônaco. Mas, se nós olharmos na visão espiritual, aqui está falando de um levante das trevas vindo contra o povo de Deus. E ele diz, acaso vocês não lembram das atrocidades realizadas contra os seus ancestrais? Acaso vocês não lembram como o teu pai, o teu avô era promíscuo? Como tinha alguém da tua família que era dado ao alcoolismo ou à prostituição? Vocês não lembram como eles eram cativos do inimigo, do principado da Assíria? Então o que o inimigo, o mensageiro do cão, ele quer trazer na minha e na sua mente algo que nos remeta ao passado e nós nos sintamos presos. Porém, como eu falei do início, Deus nos chama para nós construirmos com Ele uma nova história. Amém, queridos? Eu estava diante daquele caixão antes de vir para cá, soube, acho que era, que hora você me mandou para mim? 14 horas, né? Esse irmão, que era um discípulo enquanto ele estava aqui, foi para Passo Fundo, Chapecó. Ele trabalha com agência bancária, e aí ele foi transferido, está gerenciando uma agência em Curitiba. E aí recebe a notícia que o seu pai, que é uma pessoa que, nesse nível que eu estava falando, que não desejamos ter um pai assim, que vive mais perambulando
do que junto com a família. E aí ele tirou sua vida. E aí eu estava junto com ele ali, orando com ele, dizendo para ele, glória a Deus pela sua vida. Porque você se espelhou naquele que te chamou à existência, no Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. E hoje você é referencial para os seus filhos. Ele tem 2 filhos adolescentes. E aí ele, tomado de lágrimas, e eu também, significa dizer que os recados do inimigo, ainda que intentem imprimir inverdades, mentiras, falácias nos nossos corações, ei, Serginho está construindo uma história para os seus filhos, para a nora e os netos que virão. Amém? Saiu do lugar onde se achava algemado e ameaçado, que não conseguia dormir com a consciência tranquila, em razão da prisão acometida dos seus ancestrais. E assim o inimigo diz, quem os livrará das atrocidades que nós fizemos com os teus antepassados, e o intento é fazer contra você, o qual Deus poderá livrar você das mãos do rei da Síria? Assim falava o inimigo. Então, como eu falei, assim como aconteceu naqueles dias lá no início, em Gênesis, a ideia da serpente é a mesma. É trazer dúvida no meu e no teu coração, em razão dos nossos empreendimentos, dos nossos sonhos, das nossas mudanças de cidades, das nossas mudanças de nações. Ei, se você der um passo, entregue os seus caminhos ao Senhor, que Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor, que Ele é poderoso para te ajudar. Amém, amados? Não dê ouvidos para o inimigo. Mas pastor, se eu não der certo lá na frente, Deus continua com você e vai abrir o teu entendimento e você vai ter novas iniciativas. Amém, queridos? Por isso o Senhor está levantando nesses dias uma noiva séria, comprometida com a sua palavra, comprometida, aliançada, conectada com Ele. Então, o intento do inimigo é jogar o povo contra os seus líderes. Assim como naqueles recados dos mensageiros de Senaqueribe, era jogar os súditos contra o rei. E assim o inimigo continua hoje, tentando jogar pai contra os filhos, pais contra os filhos, filhos contra os pais, cônjuges contra os cônjuges, o marido contra a mulher, mulher contra o marido, ovelhas contra líderes. A performance, a ação, o recado do inimigo é igual, queridos. É nisso que eu e você precisamos abrir os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do teu coração e proclame as grandezas do nosso Deus. No versículo 15, então ele enfatiza dizendo, não vos engane, nem vos incite, e nem lhes dei crédito. Contra quem ele está falando? Contra o líder, contra Ezequias, contra o rei. Não lhes dei crédito. Então ele estava tentando persuadir a própria nação judaica, ou a nação que estava ali em Jerusalém. Ele estava tentando ganhar o coração do povo com mentiras, dizendo, ei, passe para a esquerda, deixe a direita de Deus Pai, e venha estar conosco, porque nós vamos saquear essa cidade. E não satisfeito então com essas narrativas falsas, escute isso, queridos, olha como o inimigo é maquiavélico, o inimigo é sorrateiro, ele lança alguns dardos, mas quando ele percebe que não está tendo êxito, então ele apela de uma maneira horrenda aos nossos olhos. Então, não satisfeito com os ataques verbais, com a guerra de palavras,
os mensageiros buscaram escrever, aqui a Bíblia diz, registrar blasfêmias contra Deus, falar mal do Senhor. Vocês sabem que quando nós andamos por aí, em especial lá perto de casa, numa igreja lá, se é que dá para se chamar assim, levantaram um poste ídolo. E bem no caminho que eu vou para a academia, porque a academia dá 2 quadras lá de casa. Senão eu não tinha ido, não, eu ia igual. E aí eu passo por aquele baita bicho que é maior do que eu. Rapaz, me dá uma vontade de lançar. Olha, eu vou ter que fazer curso de laço, de jogar um laço lá e amarrar no meu carro. Mas eu sei que isso não vai tirar do coração deles. É uma indignação que está no meu coração, porque o Senhor tirou do meu coração. Então eu posso até arrancar o poste ídolo de lá, mas se não for arrancado do coração deles, não resolve nada. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, eles estão blasfemando contra Ti. Eles estão se prostituindo, são prostitutos e prostitutas espirituais, que estão tendo caso com um Deus feito por mãos humanas. Estão blasfemando contra o Senhor. Essa tem que ser a minha e a tua indignação. Diante dos meus olhos, Senhor, a 2 quadras da minha casa. Mas eles tomaram posse daquele ambiente ali, e aí tem um pavilhão, e aí tem aquele negócio lá. Mas tem algo no espiritual, que eu e você temos que nos levantar nesses dias e declarar: Senhor, eles estão blasfemando contra o Senhor. E ele continua dizendo, declarando: assim como as outras nações foram devastadas, Deus não os livrará das minhas mãos. E ainda, com o propósito de intimidar, a Bíblia diz que eles gritaram em língua judaica para que eles compreendessem bem. É como se eu hablasse em portunhol e tentasse falar com você de lá, compreende? Em Guarani, para que ele entendesse bem o que eu queria dizer. Foi exatamente isso que eu não. Às vezes o inimigo ele usa de sutilezas tais que ele é bem explícito aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Agora cabe a mim e a você discernir isso e nos posicionarmos. Amém, queridos? Tomarmos posições, nos revestir de toda a armadura de Deus. Então eles buscavam enfraquecer quem, queridos? Os que estavam de guardiões sobre os muros. Toda essa gritaria era contra esses. Porque se esses abdicassem de estar na torre de vigia, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela igreja, intercedendo pela sua célula, intercedendo pelos seus discípulos, seus filhos, seu relacionamento matrimonial, sua área financeira, se ele desistisse, o inimigo entrava facilmente. Porque os guardiões retrocederam. Quantos guardiões do Senhor nós temos aqui? Então nós temos que ter a nossa posição de não nos enfraquecermos contra os ataques do inimigo. E eles continuavam tripudiando de Deus, até que, exausto disso, já não suportando mais tantas ofensas, aquilo que eu falei para você, nós nos ofendemos quando sentimos que alguém está, de certa forma, no seu comportamento, blasfemando contra Deus, nós temos vontade de ir lá e pegar o indivíduo pelo pescoço e o seu poste ídolo também. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Amém, amados? E dominadores do ar e todo aquele bichareto. Essa é a nossa luta. Então, dessa forma, o rei, a Bíblia diz que o rei, o homem de Deus, inconformado, ele busca o profeta. Primeiro ele abre o seu coração para o seu mentor espiritual, ou o seu pastor, o seu líder na ocasião. E aí, mesmo que Isaías soubesse da situação, até pelo seu cargo profético, ele reparte a sua dor,
E quem sabe até o receio, o medo de que a cidade fosse destruída, fosse visitada, a casa fosse invadida, a vida fosse invadida pelos inimigos. Então eles buscam e clamam ao Senhor. E aí veio bem claro para mim, segundo Crônicas 7,14, que ela vai pôr aqui na tela, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quantos aqui são povo do Senhor? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não se humilhar, olha, se humilhar e orar e buscar, veja, tudo na direção, no comando de Deus. Se o meu povo primeiro se humilhar, na humilhação, me buscar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu penso que essa foi a visão, esse foi o sentimento, ou nessa conexão com 2 Crônicas 7,14, e assim eles apresentaram essas queixas, ou essas blasfêmias, essas ameaças, e também a enorme batalha que eles estavam por enfrentar com um exército muito reduzido. Eles apresentaram diante do Senhor. A minha pergunta para você, queridos, como igreja: você tem apresentado ao Senhor todas as situações que você tem enfrentado, em todas as circunstâncias, e ainda dizendo: Senhor, é grande por demais, eu não consigo suportar? E às vezes tem a ver até com uma pessoa que está do seu lado, que você precisa apresentar ao Senhor. O comportamento, a atitude é por demais grande, Senhor, eu estou apresentando diante de Ti. E ainda tive a liberdade de abrir para o meu mentor, o meu pastor, o meu líder, para que juntos em oração nós apresentemos ao Senhor. Sempre que você tiver algo para abrir de uma situação delicada, nunca espalhe para todo mundo. Não fale, por mais que a pessoa seja íntima, colega sua, um irmão, como aquele hino, meu irmão camarada, meu amigo, meu irmão camarada. Procure o seu líder. Alguém que você possa depositar a confiança, que vai clamar ao Senhor junto com você. Assim eles apresentaram ao Senhor. E eu deixo dizer para você assim, queridos, eles tinham a convicção, e eu quero que você tenha essa convicção, que nada fica alheio aos ouvidos e aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor diz que Ele é um Deus que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Então a graça de Deus está sempre disponível, porque ela já foi realizada na cruz do Calvário. E aí Ele não rejeita o teu pedido, o teu clamor. Aquilo que você deseja apresentar diante dele, o Senhor não vai dizer: eu não vou dar ouvido para esse abençoado, por mais que você esteja numa situação contrária à vontade de Deus. Quando você resolve voltar o teu clamor para ele, é como o pai do filho pródigo. Abre os braços, estende os braços, e aqueles lábios santos acabam alcançando a face de alguém que andou na sujeira, alguém que repartiu até a mesa com os porcos. Se Deus faz isso, por que Ele não faz por você? Que não saiu de casa, que não é tipo Filhos de Francisco, né? O dia que eu saí de casa, conhece hino, né? Nossa, hoje eu tô escapando, não está na tua... Esse também não é da minha playlist, mas a gente às vezes lembra um pouquinho. Nós, queridos, que viemos aqui, que estamos andando nos caminhos do Senhor, que não abandonamos a casa de Deus, que não pedimos a nossa herança e abandonamos o Pai. Então o Senhor se preocupa com você. Diga para quem está ao seu lado: o meu Deus, o meu Pai se preocupa com você. Amém. A Bíblia diz em
Segundo Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O meu coração, ele não deve ser fragmentado ou repartido com outras situações. Ou eu sou totalmente do Senhor ou não sou dele. Quantos aqui são do Senhor totalmente? Então o Senhor quer dizer para você, filho ou filha, os meus olhos estão postos sobre ti. Eu estou com os ouvidos atentos ao teu clamor. E aí, desfecho da história, que tem a ver com a minha e a sua vida. Então Deus destacou contra Senaqueribe todo o seu exército, um grande exército contra eles, amém, queridos? Não, não foi isso. Ele destacou um anjo, diga um anjo. Em outra tradução, se não me engano, segundo Reis, diz o anjo do Senhor. Ele destacou um anjo que feriu os valentes, a Bíblia diz os chefes, os príncipes da Síria. Um anjo. Às vezes nós estamos nessa luta, nessa peleia ou nessa peleja, achando que não vamos conseguir. E aí você pensa, o Senhor liberar miríades de anjos aqui, é possível que Ele traga livramento para a cidade, para a nossa nação, para Israel, para Jerusalém, fortaleça as nações amigas, vizinhas, aliançadas com a Terra Santa e com o Brasil, embora que nós hoje estejamos nessa dificuldade, estamos sendo sancionados. Às vezes nós desejamos que o Senhor libere dos céus, como aquela escada que descia e Jacó se comunicava ou tinha uma conexão com os céus. Mas o Senhor às vezes manda um anjo, diga um anjo e fere o inimigo. Porque é o anjo do Senhor, é o próprio Deus que desce na terra, é a pessoa de Jesus. Está falando aqui de uma teofania que refere-se ao próprio Cristo, vindo em socorro naqueles dias. Agora escute isso aqui, ó. E para o rei Senaqueribe, o blasfemador, para que ele provasse do seu próprio veneno, a Bíblia diz que Senaqueribe buscou, depois que viu seu exército sendo dizimado, ele cobriu o rosto de vergonha, correu para sua terra, voltou para a Síria e buscou se refugiar ou exilar-se na casa do seu Deus, ou dos seus deuses, feitos por mãos humanas. Veja a atrocidade que aconteceu, isso é tomar do próprio veneno. Os seus filhos mataram ele ali. Os próprios filhos o mataram. Pastor, por que essa atrocidade está na Bíblia? Parece horrível aos nossos olhos, mas Deus não deixa nada oculto, queridos, para que você compreenda que blasfemar contra Deus, se voltar contra Deus, tem um resultado muito terrível, muito perigoso. Por isso, quanto mais nós alcançarmos, quanto mais pessoas nós falarmos a respeito da salvação e levá-las ao entendimento, mais pessoas nós livraremos da ira de Deus. Aí tem a ver com a ira de Deus. Entendemos que Jesus ele veio na posição de um cordeiro para nos salvar, mas ele voltará como um leão com uma espada na mão. E aí a vingança acontecerá. Por isso, nós temos que nos importar com os nossos queridos familiares. Ei, pague o preço de ele te rejeitar, como meu pai me fez. Me deserdou de tudo que ele tinha, ele não tinha nada, então eu fiquei feliz, não me incomodou. Por quê? Porque eu entreguei meu coração para Jesus. Então, tenha essa ousadia de tirar as pessoas, enfrente o seu pai, enfrente a sua mãe, chegue para ele, se ele ainda está nessa posição, ou está desviado, ou ainda é idólatra, diga papai e mamãe, talvez seja a última coisa que eu vou
falar para você. E quem sabe você vá carregar essa mágoa para mim por resto da eternidade, mas eu não posso deixar de te falar que é melhor você me ouvir e receber a salvação em Cristo Jesus do que se deparar com a ira de Deus. Seja ousado nisso. Se você tem pessoas na tua casa, na tua família, claro, com toda a educação, sensibilidade no espírito, e Deus vai te dar graça. Amém, amados? É o mesmo Deus que está com os olhos atentos para cada um de nós. É o mesmo Deus que deseja trazer livramento e socorro para todos aqueles que desejam caminhar com Ele e fazer a sua vontade. A minha oração é para que você nessa semana olhe para as suas dificuldades e diga: Senhor, abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver. Faça como Geazi, naquele tempo que Samaria foi cercada, e Eliseu orou para que os olhos do moço se abrissem, e ele enxergou um exército que era muito maior do que o exército que vinha contra Samaria. E assim, quando o Senhor abre os teus olhos, você haverá de enxergar esse socorro e esse livramento vindo em teu favor. Amém, queridos? Uma noiva adornada, uma noiva madura, uma noiva preparada, essa é a noiva que o Cordeiro vem buscar. E nós aqui da FUVE desejamos que o Senhor nos atavie, que o Senhor nos prepare, que o Senhor derrame do seu bom perfume, o bom perfume de Cristo, e Ele possa exalar esse cheiro bom quando se deparar com cada um de nós. Amém, queridos? Fique em pé, eu quero orar para que o Senhor nos abençoe. Estenda suas mãos para frente, eu quero clamar ao Senhor para que derrame sobre as suas mãos uma porção nova de sabedoria, de graça, de visitação. A nuvem de glória do Senhor seja liberada nessa noite, para que você possa dizer: ei, minhas mãos estão encharcadas com o óleo precioso do Senhor, tem água sobre as minhas mãos, as fontes eternas foram liberadas, então eu posso me sentir encharcado pelo Senhor, e nenhuma debilidade, nenhuma ameaça, nenhuma narrativa das trevas, nenhuma tentativa da esquerda maligna vai me fazer retroceder, porque eu pus os meus pés sobre as águas, e as águas se abrirão. Todo mar de problemas que eu tenho enfrentado haverão de se abrir, porque eu estou edificado sobre a rocha. Pai, eu oro para que cada um dos amados que vieram nessa noite, famintos, desejosos, que tenham se fartado com o pão que desceu dos céus, que tenham, Senhor, liberado o seu estômago espiritual, seu útero espiritual, Senhor, para receber uma porção nova nessa noite, meu Deus, e poder sair extasiado desse lugar, longe de todo recado, longe de toda acusação do inimigo, de toda mentira, Senhor, longe de toda narrativa, toda guerra de palavras que intenta contra o teu povo. Pai, eu oro para que desde o mais novo ao mais velho, Senhor, Pai, desde, Pai, o neófito ao maduro na fé, que o Senhor, meu Deus, cause, papai, meu Deus, um abalo sísmico no nosso interior, a ponto de não deixarmos de receber tudo o que o Senhor tem liberado nos céus nesses dias. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que vieram aqui, os que estão nos visitando, que a Tua graça seja com cada um de nós, que a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento, seja, Senhor, o árbitro dos nossos corações e possa nos conduzir pelas veredas da justiça,
porque esse é o nosso desejo, de andarmos como famílias benditas do Senhor, muito mais do que a visão de uma congregação, uma família conduzida pelo Senhor para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Enquanto os amados aqui vão nos conduzir no ambiente de adoração, eu quero desafiar você a fazer igual o pastor, cumprimentar todos os irmãos. Amém? Amém. Quem você tem a liberdade de dar um ósculo santo, mas dê um abraço. Amém? Amém.